Bom pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre software, tá? Então eu reuni aqui o Kelvin e o Leonardo, a gente vai fazer um bate-papo sobre software para entrar mais detalhado aí na questão de ROMs, de drivers, enfim, na parte que dá problema no aparelho de software. Hoje, dentro da rede, os problemas de software eles estão relacionados em menos de 4% de todos os aparelhos que entram, tá? Então aquele hard reset, a passagem de ROM que a gente vai fazer, são procedimentos às vezes, por exemplo, a parte de ROM, que leva um pouquinho mais de tempo, mas não são tantos aparelhos que aparecem assim para a gente fazer o software, tá? Eu vou bater um papo então com eles aqui sobre os principais problemas que a gente tem enfrentado, mas é importante a gente rever questões básicas que às vezes a gente pode estar errando aí nas unidades, que são questões básicas. A primeira, o primeiro momento que a gente vai começar é a questão do computador, né, Léo? Então eu queria saber de você, por exemplo, eu já inaugurei minha unidade com Concerta Smart, qual o computador que eu devo utilizar para fazer o ROM de um aparelho? Qual que é o ideal? A configuração de um computador ideal, tá? Ela vai ser um computador ali dual core, pelo menos, tá? O mínimo dual core. Um processador ali que trabalha com 2 núcleos, memória RAM entre 2 e 4 GB para poder ter uma margem, uma fluidez melhor. Tá. Então não precisa ser uma super máquina. Não precisa de um i7. Não precisa de um i7 nem nada disso. A partir de um dual core, um i3 ali com 2 a 4 GB já é o suficiente. Alguns Celeron funcionam bem já hoje, tá? Tem alguns Celeron interessantes. Celeron mais avançado, isso, né? mais recente. Legal. E sistema operacional seria o Windows 7. Ele tem uma ampla quantidade de drivers e tudo, bastante suporte a ele ainda. Então, essa questão do software utilizado, na verdade do sistema operacional, ela é bem problemática, né, Léo? A gente já viu que às vezes um franqueado vai passar o software no Windows 10 e não funciona, mas quando ele passa no Windows 7 funciona. Isso acontece, né? O que existe, na verdade, Felipe, é que às vezes o fabricante não disponibilizou ainda um driver para o Windows 10 ou então para o Windows 8, que a gente tem esses probleminhas de incompatibilidade. Então, como assim, a maior parte dos fabricantes ainda estão na plataforma do Windows 7, é interessante a gente usar o Windows 7. Principalmente também, às vezes, aparelhos mais antigos, né, não tem o driver para o Windows novo, com certeza. Então, pessoal, começando pela máquina, vamos adotar o Windows 7 como padrão e uma máquina aí com uma configuração dual core, pelo menos, de 2 a 4 GB de memória RAM, tá? Uma dica também que eu gostaria de dar, Léo, é na questão às vezes, a pessoa vai fazer a pesquisa de ROMs na internet. E nós hoje temos, dentro do sistema, a gente vai passar o vídeo aqui, mas dentro do nosso sistema nós temos hoje mais de 6.000 arquivos de ROMs dentro do próprio sistema da Concerta Smart, tá? Então a orientação primeira é buscar essa ROM dentro do nosso sistema. É claro que às vezes um modelo específico, alguma coisa diferente pode não estar dentro desses 6.000 arquivos. E aí a pessoa vai e procura na internet, acaba instalando uma ROM qualquer e acaba pegando um vírus, né? O que ficaria de dica nesses casos? Existem softwares como o Deep Freeze, ou o Ghost, que eles fazem uma imagem do seu PC antes de você puxar esses softwares. Depois que você puxa, caso você pegue algum vírus, você retorna o seu sistema operacional da forma como estava antes. Então depois a gente vai colocar os links desses softwares no próprio vídeo, tá, pessoal? Esses softwares que fazem a recuperação da máquina. Uma coisa importante, Felipe, é que por mais que nós tentamos sempre manter ali o nosso diretório sempre atualizado, pode ser que uma vez ou outra tenha uma atualização mais recente da fabricante. Nesses casos, quando você não encontrar essa ROM no nosso diretório, o franqueado ele pode baixar essa firmware, esse ROM, em alguns sites que são mais confiáveis, que tem uma referência melhor, que é o stock1.net. Stock1.net, vamos colocar no vídeo. Stock1.net. Para Samsung tem o Sun Mobile.
Legal. É um excelente site também. São alguns sites que a gente consegue ali Ter uma confiabilidade maior nos arquivos. Que dificilmente vai danificar o computador do franqueado. Legal. O Kelvin, a gente também vê que alguns franqueados têm problema com os cabos, né? Então, a gente tem hoje inúmeras qualidades de cabos no mercado sendo vendidos. E às vezes, quando a gente passa no suporte, olha, já trocou o cabo? Por quê? Então, a comunicação entre smartphone e computador tem que ser de excelência, porque se não houver um cabo original, vai ter falha na comunicação. Então, além de preparar o dispositivo, por exemplo, Samsung, tem que deixar em modo download. Além de preparar o dispositivo para reconhecer na máquina, tem que ter o cabo original, senão a comunicação não é feita com excelência. Então, pessoal, às vezes vocês pegam qualquer cabo para fazer o software e não vai passar, não vai dar certo, e aí você pode ficar pensando, poxa, será que é ROM? Será que é o procedimento incorreto? E é o cabo. Então, o que a gente recomenda? Já deixem os cabos separados de software, né? Porque a gente sabe, né? Na bancada acaba deixando o cabo ali, o outro técnico acaba usando, enfim. Deixa os cabos de software separados dos outros, usados no cotidiano. Porque aí quando você fizer software, você tem certeza de que está usando um cabo de qualidade, um cabo original. Continuando aí, né, nessas dicas, a gente vê também algumas dificuldades. O pessoal vai passar longo e o celular está não só descarregado, mas com bateria fraca, né? A gente vê que não pode fazer também esse procedimento. Como que seria, Leonardo? Então, o mais recomendado é você colocar o celular para carregar, tá? Chegou o aparelho na sua loja, se você viu que o defeito provavelmente é software, você coloca ele para carregar lá pelo menos 1, 2 horas. Se o aparelho não está ligando, você não consegue ver a porcentagem da bateria exata. Então deixa o aparelho carregando durante 1, 2 horas, para você ter certeza que na hora que você for passar o software no aparelho, ele não vá ser desligado por falta de carga na bateria. 1, 2 horas é o suficiente para a bateria chegar hoje a 100% em aparelhos mais modernos. Então a gente prefere deixar ele lá carregando um tempinho antes de passar o software, para ter certeza que não vai ter nenhum problema durante o caminho. O que a gente já viu também, né, Léo, é que se você está passando o software e acaba a bateria ou acaba a força no meio da passagem do software, alguns aparelhos podem morrer. Então, além de ser um procedimento incorreto, cabe o risco aí também de estar fazendo isso, né? Se você for passar o software, por exemplo, de um computador no aparelho e acaba a força naquele instante, você pode perder o aparelho. Então, o que a gente recomenda? Ou tentar usar um notebook, que aí se acabar a força não vai desligar, ou também, às vezes, deixar o aparelho até ligado na própria fonte de alimentação para não ter o risco de acabar a bateria. Mas o correto é deixar ele sempre carregado para fazer a passagem de software. Se você tiver um desktop também, você pode usar um no-break, se for o caso, embora seja uma coisa um pouco mais, com um valor um pouco mais elevado, mas garante ali total segurança nisso. Legal. Se você não tem um notebook, você pode usar um no-break. Combinado. Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Nós estamos preparando vídeos para passar de cada modelo, né, de Odin, dos programas que a gente vai utilizar para passar a ROM. Né? O Léo que preparou esses vídeos, então ele vai mostrar para vocês e vai dar a narrativa deles, tá? Sempre lembrando, existem tutoriais, dentro do nosso suporte existem os arquivos, as ROMs, que é para serem colocadas. Às vezes não vai passar de primeira, é normal, né, Léo? Depende da versão. Em alguns casos não passa de primeira mesmo, pode ser uma falhazinha de comunicação, às vezes mexeu no cabo ali, deu algum corte, mas normalmente passa assim. Tá, então passando a versão correta não tem segredo. Exatamente. Né? Tá, antes da gente começar os vídeos, Léo, eu queria bater um papo com você sobre Fastboot Bootloader, né? Okay. Fala um pouquinho por quê? Porque teve alguns cursos ainda que a gente não estava passando, né? O desbloqueio de bootloader. Então seria legal para passar para o pessoal que fez o curso mais antigo, para eles entenderem o que seria isso, para que serve e como utilizar. Certo.
Bom, o Fast Boot, ele nada mais é do que um menu de configuração, de recuperação, tá? Dos aparelhos. Normalmente Motorola e Asus utilizam o modo Fast Boot para você conseguir fazer a recuperação do aparelho, seja ela via hard reset ou seja ela através de um computador passando o software, tá? O que acontece? Em alguns aparelhos Motorola, principalmente, para você passar uma versão mais antiga de uma ROM, ou então para você conseguir passar uma ROM estoque, uma ROM original, mas e o aparelho está com algum problema de software mais grave, você precisa destravar o bootloader do aparelho. O que é o bootloader? O bootloader é uma trava de segurança que o aparelho tem para que não instale vírus, alguns outros softwares que podem trazer malefícios ao usuário. Então, quando você destrava esse bootloader, você abre o aparelho para N possibilidades, né? E você consegue fazer essa instalação de uma ROM mais antiga que pode não ter o problema que está tendo atualmente, ou então uma ROM mais recente que possa resolver o problema. Tá, então basicamente o bootloader, eu tenho um aparelho e quero passar uma ROM nova ou uma ROM antiga, em alguns casos eu vou ter que destravar ele para fazer a transmissão. Para passar a ROM antiga você sempre vai ter que destravar. A ROM antiga sempre vai ter que destravar. Agora uma ROM mais recente às vezes precisa quando o problema do software é um pouco mais grave. Só lembrando aí que esse destravamento de bootloader perde a garantia do fabricante, tá? Então, tomar cuidado, sempre se atentar a esse detalhe. Esse detalhe da garantia que o Kelvin falou é legal porque assim, se o aparelho está dentro da garantia do fabricante, dentro aí a pessoa comprou e ainda está dentro da garantia, é claro que ele vai procurar a garantia, né? Agora, se ele não quer usar a garantia ou está fora da garantia, aí a gente já pode usar esses procedimentos, né, Kelvin? Sim. Então, no caso, dentro da garantia, destravou o bootloader, aí perde a garantia. Mas se está com uma tela quebrada ou se foi já feito algum reparo, também já perdeu a garantia. Já foi aberta, sem problemas. Legal. Nós temos alguns, o Léo vai mostrar os vídeos, e principalmente Motorola, né, Léo? Sim. Dá para fazer por vídeo por vídeo não, desculpa. Dá para fazer pelo RSD ou via Fast Boot, né, que são linhas de comando. Ou via Fast Boot por linhas de comando. Exatamente. Então, nesse caso, ele vai estar mostrando as duas formas, né? Sim. Por quê? Porque por linha de comando dá para vocês identificarem alguns erros, né? Quando você usa o software gráfico ali, ele não apresenta o erro correto. Então, o Léo ele vai começar a apresentar esses vídeos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar no nosso suporte técnico, aí no grupo de suporte técnico. Beleza, pessoal?